dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Toda glória, a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Toda glória, a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Para sempre, amém. Para sempre, amém. Graça e paz, irmãos. Amém. Que bom estarmos na casa do Senhor. No horário não é diferente, porém estamos aqui, não é, com o intuito de adorarmos e louvarmos ao nosso Deus. Em um número menor, mas com certeza os nossos irmãos que não estão aqui conosco, né, obedecendo assim as normas sanitárias, diminuindo a quantidade de pessoas no templo, mas com certeza a nossa intenção de adoração ao nosso Deus permanece a mesma. Amém. Então, aos irmãos que estão em casa, que tenha esse mesmo senso de adoração, que se dispersa de qualquer atividade doméstica para este momento e preste somente o culto ao nosso Deus, assim como nós, em pequeno grupo que nos reunimos aqui na casa do Senhor. Amém? Nós vamos iniciar orando ao nosso Deus, a qual eu convido a nossa irmã Rejane para estar fazendo essa oração de gratidão ao nosso Deus. Oremos. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós somos gratos a Ti, ó Deus, pela Tua fidelidade, pelo Teu amor, ó Deus, derramado sobre todos nós, Pai. Queremos Te agradecer, Pai Santo, pelo benefício, ó Deus, que Tu nos concede a cada dia, de abrir os nossos olhos e respirar. Obrigada, meu Deus, pelo Teu amor ali demonstrado, ó Pai,
na cruz por cada um de nós. Obrigada, Senhor, por esse momento, ó Deus, que o Senhor nos concede, ó Pai Santo, de estarmos aqui reunidos no Teu nome. Queremos Te agradecer por tudo, Pai, e Te pedir, meu Deus, que o Senhor nos ajude a cada dia, ter o nosso coração voltado para Ti. Ó Deus, que o Senhor nos ajude a cada dia nos purificar, Pai Santo, e assim ser santo como o Senhor é. Nos ajuda, meu Deus, a ser obediente, ó Deus, à Tua palavra, aos Teus mandamentos, e nos ajuda, meu Pai, ter um coração grato e submisso à Tua vontade. Pai Santo, nesses momentos tão difíceis, ó Deus, mas sabemos que temos um Deus que peleja por cada um de nós. Então abençoa, Pai querido, as nossas vidas, abençoa essa nação, abençoa todas as pessoas que estão à frente, ó Pai do país, do mundo, que o Senhor possa estar concedendo a cada um a saúde e principalmente sabedoria para conduzir todas as coisas. Pai Santo, nós também pedimos a Ti, ó Pai querido, pelas pessoas, ó Deus, da saúde, que o Senhor possa estar abençoando cada um, ó Deus, que eles possam se sustentar, ó Deus, diante de Ti, e que o Senhor possa estar assim abençoando cada família, ó Pai, aqui representada, que o Senhor, Pai, possa estar nos conduzindo, ó Deus, para prestar esse culto racional a Ti, com todo o nosso coração, meu Pai. Recebe, porque o Senhor conhece cada um aqui individual. O Senhor sabe aqueles que estão em casa, ó Deus, quais são suas limitações, também suas necessidades. Ó Deus, que em nome de Jesus o Senhor trabalhe, Pai amado, na nossa vida, na nossa mente e no nosso coração. Porque sem Ti, meu Pai querido, nada podemos fazer e nada somos. Então entregamos as nossas vidas em Tuas mãos. Recebe, Pai Santo, toda a adoração nesta tarde aqui prestada a Ti, porque só o Senhor é digno de toda honra e toda glória. Então leva de nós tudo aquilo que não Te agrada, tira de nós todas as mazelas que impedem de termos um relacionamento verdadeiro contigo e nos ajuda para Te adorar em espírito e em verdade. Esta é minha oração nessa tarde, Te agradecendo por tudo, não porque merecemos, mas porque o Senhor é fiel. Obrigada, Pai Santo, e fica, pois, conosco, nos auxiliando, que Teu Espírito Santo, ó Deus, que habita em nós, possa nos orientar a cada instante. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Irmãos, hoje nós vamos falar mais sobre o poder de Deus. Então, nós queremos dizer ao nosso Deus que nós somos gratos pelo poder dele, não é? Pelo poder de Deus de nos salvar. Nós vamos estar abrindo as nossas Bíblias no livro de Lucas e nós vamos estar lendo Lucas 19, o 8, o 9 e o 10. Eu vou estar fazendo essa leitura e os irmãos irão acompanhar. Nós vamos ver aqui, não é? O poder de Deus de salvar um grande pecador, não é? Um homem que estava lá perdido em seus delitos e pecados. E Deus, assim, aprove ter misericórdia dele, assim como teve misericórdia de nós também. Amém? Todos encontraram? Amém. Amém? Zaqueu, porém, levantou-se, disse ao Senhor: Eis aqui, Senhor, dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu lhe retribuo quadruplicado. Disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, porquanto este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém, irmãos? Amém, Jesus. Nesse instante nós vamos continuar louvando ao nosso Deus através dos nossos lábios. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia,
ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada, porque estou bem certo que nem a morte, nem vida, nem anjo, nem principados, nem coisa do presente, nem do porvir, nem poder, nem altura ou profundidade, ou qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar, nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada, porque estou bem certo que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisa do presente, nem do porvir, nem poder, nem altura ou profundidade, ou qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar, nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Senhor, nosso Senhor. Que Glória a essa Deus. seja a nossa oração. Nada, nada poderá nos separar do amor de Cristo. Amém? Como nós falamos aqui, que somos gratos pelo poder de Deus, que além dele nos salvar, não é? Ele também nos libertou, não é? Então, isto é motivo de agradecermos a Deus, porque hoje nós somos livres para adorar o nosso Deus, nós somos livres para estarmos na presença do nosso Deus. Amém. Seja na casa do Senhor, reunidos com os irmãos, seja na nossa casa, ou seja em qualquer lugar que seja. Nós temos essa liberdade que o próprio Deus, Ele nos deu em Cristo Jesus. Amém? Nós vamos abrir as nossas Bíblias novamente no livro de Lucas. Nós vamos estar lendo Lucas 13, o 10 ao 13. E eu peço eu estarei abrindo, eu vou pedir para a irmã Rejane estar fazendo essa leitura de Lucas 13, o 10, o 11 e o 13. E eu estarei lendo lá em João 8, o 32.
Mateus 13, 10, 11 e 13, que nos diz assim: Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Amém. Amém. Em João 8,32 nos diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então esta mulher, naquele momento, ela foi liberta porque ela conheceu a palavra do Senhor. Ela conheceu a Jesus, aquele que realmente liberta e cura e santifica. Amém? Amém. Nós vamos nesse instante orar novamente ao nosso Deus. E eu queria convidar ao nosso pastor Paulino para estar fazendo essa oração ao nosso Deus. Santo, eterno e glorioso Deus, nosso Pai, nós te damos graças, Senhor, porque apesar de nós, Tu és grande, Tu és verdadeiro, Tu és o único Deus, o único Senhor. E reconhecemos, ó Deus, a Tua soberania e o Teu poder. Sabemos que para Ti não há limites. Sabemos, ó Deus, que pela Tua graça fomos alcançados pela grande salvação que nos deste em Cristo Jesus. Sabemos, ó Deus, que Tu nos liberta de todas as mazelas, ó Deus. Tu nos liberta, ó Deus, do principal mal do homem, a doença do homem, que é o pecado. E que Tu nos coloca numa situação de graça, que nos coloca numa situação de liberdade, que Tu quebrastes as cadeias do pecado que nos prendiam, Deus. Por meio do Teu Filho Jesus, nos deste a libertação. Ó Pai Santo, este é um bem que não podemos medir. É uma graça infinita, ó Pai. E nós nos alegramos, ó Deus, em Ti. Nos alegramos, ó Deus, pelos benefícios que Tens trazido a cada um de nós. Te alegramos, ó Deus, em dar uma caminhada pela Tua palavra e vermos quanta maravilha Teu Filho Jesus realizou. E termos a esperança, ó Deus, de que muito mais Ele fará. E que estamos numa caminhada para a eternidade. Estamos caminhando, ó Deus, para receber a coroa da glória. E estamos aqui, ó Deus, no aguardo do resultado da ressurreição de Jesus Cristo, um dia em que nós seremos também glorificados com um novo corpo, com um corpo espiritual, com um corpo incorruptível, e viveremos para sempre na presença do Senhor, no seu reino eterno, a realização de todo ser, de toda a criação, a realização desse principal ser que o Senhor Deus criou, e nós viremos para sempre em alegria na Tua presença. Obrigado, ó Deus, por esta oportunidade que nos dá. E pedimos, ó Deus, que seja com todos aqueles que estão agora nos seus lares, acompanhando, Senhor, esse momento de adoração, que os seus corações, ó Pai, possam se encher da Tua graça, da Tua presença, e que as vidas sejam transformadas, ó Deus, a cada dia, num processo contínuo de crescimento, de maturidade e de serviço a Ti. Obrigado, meu Deus, por este momento, no nome santo e eterno do Senhor Jesus. Amém. E nessa nossa caminhada, enquanto estamos aqui, vamos usar os nossos lábios para adorar ao nosso Deus, para louvarmos ao nosso Deus. Muitos dizem, não é? Minha voz não tem como eu louvar a Deus. Tem, porque nós louvamos com o nosso coração, Amém. não simplesmente com os nossos lábios. Júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com
glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Ai, com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, serve ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos, sabei que o Senhor é bom demais, e eterna a sua bondade, e a sua fidelidade, de geração a geração. Confiam no Senhor, não como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor, em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre o joelho, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá. Porque confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre o joelho, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver. Glória a Deus. Amém, irmãos. Sem Jesus não dá, de forma nenhuma. Mas com Cristo no barco, o mar se acalma, não é? Glória a Deus por isso. Irmãos, este é o momento em que nós nos confraternizaríamos com aquele abraço com o nosso irmão. Mas, como estamos em um momento, não é que esperamos que Deus abrevie esses dias, nós vamos sim confraternizar os nossos irmãos. Mas nós vamos fazer para os nossos irmãos aquele coraçãozinho do lado esquerdo, que faz assim. Amém. Demonstrando assim o nosso amor por o nosso irmão, e que a gente possa ir dizer para ele: olha, nós oramos por você, nós te amamos, e nós esperamos, aguardamos ansiosamente aquele dia que vamos dar aquele abraço, que vamos estar assim confraternizando, e com toda a alegria que só o Senhor pode nos dar. Então, irmãos, faça assim, faça aquele coração no lado esquerdo do peito. Para aqueles que estão em casa, aquele abraço, irmão, aquele coração, viu? De amor, que Deus, em nosso Senhor Jesus Cristo, nos abençoe.
que este momento passe logo, mas todos sintam-se abraçados. E vamos juntos, aqueles que estão em casa também, cantarmos e adorarmos ao nosso Deus. Amém? Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom demais, e eterna a sua bondade e a sua fidelidade, a geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom demais, e eterna a sua bondade e a sua fidelidade, de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Confiam no Senhor, como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor, que volta com seu povo. Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre o joelho, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá. Confia no Senhor, como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor, que volta com seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre o joelho, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem
Irmãos, hoje nós estamos assim abrindo missões mundiais. Nós vamos estar aqui falando sobre o tema, não é, deste ano, que fala sobre o poder, não é? Viva o poder de transformar. Essa é a nossa divisa. Nós vamos estar abrindo as nossas Bíblias no livro de 2 a Timóteo 1:7, que essa será a nossa divisa, o texto bíblico que iremos trabalhar durante, eu acredito que durante o mês de abril e o mês de maio. Amém? Aqui está o nosso cartaz, não é, que fala sobre missões mundiais, campanha de 2021, que nos diz: viva o poder de transformar, 2 a Timóteo 1:7. Vamos estar lendo com a nossa irmã Evani, já abriu? Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor e de moderação. Amém? Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Não é? 2 Timóteo 1:7. Nós vamos, durante todo esse tempo, nesses 2 meses, nós vamos estar sempre falando sobre esse texto de Paulo, de 2 Timóteo. Amém? Nós vamos estar convidando a nossa irmã Evani para estar vindo aqui na frente. Ela irá ler um texto do pastor João Marcos Barreto Soares, que ele é diretor executivo de missões mundiais. Quando nós falamos de missões mundiais, nós queremos dizer que durante esse tempo, nós vamos estar orando por pastores e missionários que estão, não é, em todo o território mundial, em todos os países. Naqueles que têm que há liberdade de se falar do Evangelho, eles estão lá. Naqueles também países que não têm liberdade de falar, mas pastores chamados pelo Espírito Santo, não é, que são homens de Deus, que foram chamados, também estarão lá. E nós vamos, após a leitura desse texto, não é, do pastor João, nós vamos estar orando por esses pastores, por suas dificuldades, por os momentos, né, difíceis, longe das suas famílias, mas que optaram, que resolveram, não é, obedecer ao chamado do Senhor. Amém? Só dar uma limpadinha aqui no microfone. Graça e paz, igreja. Pois bem, viva o poder de transformar. É o nosso tema da campanha de missões mundiais. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo 1:7. Será a nossa divisa. O apóstolo Paulo, ao iniciar a segunda carta ao jovem discípulo, fala que Timóteo deve manter viva a chama do dom dado por Deus. A referência de dom aqui é a presença do próprio Espírito Santo em nós. E descreve o que ela faz em nós. A ação do Espírito se confunde com o que ele é. Por isso, o apóstolo Paulo divide em 2 perspectivas o que essa presença produz em nosso ser. Nesse texto, tentarei mostrar suas ligações com a grande comissão. A primeira perspectiva é da purificação, da retirada do que não é resultado da ação do Espírito. Nesse sentido, o apóstolo fala que a ação do Espírito não nos torna covardes, pois o Espírito não tem tal característica.
A covardia tem como origem o medo das consequências. Paulo adverte a Timóteo que ele não deve se pautar pelo medo. Não deveria ter em mente os sofrimentos que afligem o apóstolo, como prisão e abandono. O medo paralisa e impede a ação da propagação do Evangelho, pois uma das consequências seria a vergonha. O medo de ser rejeitado leva à ideia da vergonha, de tal sentimento, e isto leva à inação. Por esta razão, Paulo diz a Timóteo que ele não deve se envergonhar de testemunhar de Deus, nem do apóstolo que reconhece ser prisioneiro de Deus. Para cumprir a grande comissão, precisamos compreender que a presença do Espírito deve lançar fora o medo de qualquer coisa que possamos perder por testemunhar de Jesus, pois tudo que temos é dele, nada de fato é nosso. A segunda perspectiva é da capacitação, do que é acrescentado pela ação do Espírito em nós. Paulo aponta que o Espírito Santo tem como algumas de suas características o poder, o amor e o equilíbrio. Estas três características são repassadas às pessoas que se submetem à ação do Espírito. Importante ressaltar que a ação do Espírito não é violenta, compulsória. Por isso, cada pessoa deve ter em mente que é ela quem permite ou não a ação do Espírito de Deus. As três características listadas do Espírito pelo apóstolo são fundamentais para nós cumprirmos a grande comissão. Sobre elas devemos nos deter um pouco mais. No poder, no amor e no equilíbrio. No poder mencionado é o mesmo poder citado por Jesus quando falou sobre a vinda do Espírito. É o poder não de realizar milagres, mas de ter condições de enfrentar qualquer adversidade até terminar a missão. É uma capacitação para se viver. Jesus disse que, quando o Espírito viesse, os discípulos receberiam poder para ser testemunhas. Paulo demonstra que este poder está nele e faz suportar os sofrimentos que a pregação do Evangelho lhe trouxe. O poder do Espírito faz com que os cristãos do mundo enfrentem as consequências de pregar a palavra, como prisões e perseguições. O amor é fruto do Espírito. Pelo amor demonstramos Cristo às pessoas com as quais nos relacionamos. O Espírito nos aperfeiçoa em amor. Aprendemos com o apóstolo Paulo que o amor não é um sentimento, mas é uma atitude que é fruto do amor de Deus, do sacrifício de Jesus e da ação do Espírito. Se o poder nos torna capazes de suportar o sofrimento, o amor nos mostra o valor pelo qual sofremos. Ao amarmos, compreendemos o valor do outro. Quando o verdadeiro e pleno amor está presente, não existe questionamento sobre se vale a pena ou não. Por isso o apóstolo Paulo diz que Deus amou de tal maneira. O amor leva ao sacrifício. Paulo suportou tudo com o poder do Espírito e com o amor por Deus e pelos gentios. Quem de fato tem a ação do Espírito em sua vida, ama, e isso cumpre a grande comissão. Para concluir, vem o equilíbrio. O equilíbrio também é resultado da ação do Espírito. Ele transforma a nossa mente e a torna sã. O significado de equilíbrio é ter uma mente sã, produzida pelo Espírito Santo. Ele não permite os radicalismos ou outros erros, mas nos dá a sabedoria. Este equilíbrio foi também fundamental para que Paulo conseguisse fazer tanto, por ter a mente sã, resultado da ação do Espírito,
Ele pode escrever e abençoar todos que conhecem seus textos. O equilíbrio é fundamental para cumprirmos a grande comissão, nos dando sabedoria para realizarmos aquilo que nosso Senhor espera de nós. A ação do Espírito transforma. Transforma quem por ele se deixa conduzir. Transforma o mundo com os que se deixam conduzir por ele. Por isso, o desafio desta campanha: viver o poder que transforma. Transformar não pelo ódio e nem pela destruição, mas pelo amor e com equilíbrio. Desta forma, somos todos desafiados a viver o poder que transforma. Amém? Então, nós pedimos a toda a igreja que se mobilize em toda a campanha, porque o alvo é difícil de ser alcançado por conta dos tempos difíceis que estamos passando. Mas que cada igreja possa enviar a sua oferta, porque eles, os missionários, não param de trabalhar. Em todas as áreas onde eles estão, precisam da nossa ajuda, precisam do nosso joelho no chão, precisa do nosso envio e precisa que nós nos mobilizemos em toda essa campanha. Vamos assim adquirir um alvo para a nossa igreja, é assim que nós possamos estar trabalhando. Amém? O pastor João Marcos, ele nos deixou um desafio, não é? Que nós todos somos desafiados a viver o poder que transforma. Nós vamos estar orando com o nosso irmão Douglas, por os pastores, por os missionários que estão espalhados em todo o território, não é? Mundial. Temos pastores e missionários em todos os lugares deste mundo que necessitam das nossas orações, que necessitam também das nossas contribuições financeiras. Mas, com certeza, a nossa oração, ela é essencial. Amém? Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos, ó Deus. Nós agradecemos a Ti, Jesus, pelo Teu Espírito em nós, porque é Ele quem nos ensina, é Ele quem trabalha em nós. E nós te agradecemos porque o Senhor não nos deixou só, mas deixou o Teu Espírito que é de poder, que nos transforma. Ó Deus, nesse momento, Jesus, que Tu possa, Deus, assim aplicar a cada um da gente como igreja Tua, toda essa leitura que foi feita nesse momento pela irmã Evani. Em nome de Jesus, nós lemos na Tua palavra que o Senhor nos deu espírito de poder, de equilíbrio, de amor. Ó Jesus, a começar de mim, e Tu possa cada vez mais estar trabalhando em todos nós assim, para que nós possamos estar empoderados do Teu Espírito, para que nós possamos agir conforme o Teu direcionamento, Senhor, no nosso dia a dia. Ó Pai, em nome de Jesus, nós oramos para que o Senhor possa cada vez mais nos direcionar aos Teus propósitos, que nós possamos estar, Jesus, cheios do Teu amor, e o Teu amor foi derramado em nossos corações, que é o Teu Espírito Santo. Ó Pai, em nome de Jesus, nós sabemos que o amor não é simplesmente um sentimento, mas o amor, ele também entra em ação. Então, nos direciona cada vez mais a colocar em prática, a agir, a nos mobilizar, seja em igreja, num todo, seja, meu Deus, em particular. Mas, em nome de Jesus, Pai, nos direciona em cada situação, para que, assim, pessoas possam ser salvas, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos também pela vida de cada um dos missionários, cada um dos pastores, seja esses líderes que estão em igrejas locais, seja aqui no Nordeste, em outras partes, no Brasil, em outros países. Nós oramos para que o Senhor possa estar tocando nos corações de cada um deles, que eles possam estar cheios de Ti, do Teu Espírito, para que possa assim trabalhar cada vez mais em prol do Teu reino, para o alcance de almas, porque esse é o objetivo, isso é o que o Senhor desperta em nós como igreja, e de encontro a essas vidas, porque é da Tua vontade que pessoas venham ao conhecimento da verdade. Ó Pai, essa é a nossa vontade também, e familiares, parentes, conhecidos, amigos, pessoas até que nós não conhecemos, mas que pessoas venham Te conhecer, venham ser salvas, porque nós temos o entendimento dessa tão grande salvação que o Senhor outorgou, que
que o Senhor nos salvou. Então nós pedimos também que o Senhor alcance essas vidas, Jesus. Ó Pai, em nome de Jesus, nós entregamos a vida de cada um dos pastores e dos missionários. Que as circunstâncias, que os problemas que se colocam à frente de cada um deles, que não venham ser barreiras, mas que venham ser, meu Deus, fatores que venham impulsionar cada vez mais a eles realizar a Tua vontade, Senhor. Nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam, Jesus. Então, que cada um dos pastores, dos missionários, e nós como cristãos também, possamos ter essa visão, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a andar sobre todas essas perspectivas que foram trazidas nesse texto que a irmã Evani leu. Ó Deus, andar em santificação. Ó Deus, sobre o poder do Teu Espírito, Senhor. E nós só podemos andar cheios de Ti, Teu Espírito, com um relacionamento genuíno com a Tua pessoa, Jesus. Não superficial, não maquiado, mas algo íntimo que é genuíno. Então trabalhe em nós e nos direciona cada vez mais a estarmos perto de Ti, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai, nós oramos nessa tarde, agradecidos, Pai, pela salvação, agradecidos, Jesus, por sentir o vento, por sentir a Tua presença, por ouvir a Tua voz, Senhor, que é tão real, que é viva, e Tua presença que é tão real em nós a todo momento, em qualquer local. Só basta aquietarmos nosso coração e saber Amém. que o Senhor está no controle de tudo e que nada sai do Teu controle, Jesus. Nós oramos em gratidão, Pai. Amém. Amém. Nós vamos estar assim, ofertando ao Senhor, trazendo à casa do Senhor os nossos dízimos e ofertas. E eu chamo o pastor, para logo mais deixar com a mensagem. Tem a música ainda. Quando houver maior perseverança na doutrina que Jesus deixou, quando houver sincera comunhão e entre nós houver maior amor, quando houver temor em cada alma, além dos sinais que vão surgir, a nossa igreja terá sido avivada. Será um exemplo para essa grande geração. Oh, desperta, Senhor, essa igreja que comprasse para Ti, com Teu puro e santo amor. Realiza a obra a começar em mim. Começa em mim, começa em mim, começa em mim, começa em mim. Quando houver imensa alegria, além dos sinais que irão surgir, a nossa igreja terá sido avivada e o mundo inteiro então vai reagir. Oh, desperta, Senhor, essa igreja que compraste para Ti, com Teu puro e santo amor. Realiza a obra a começar em mim, começa em mim, começa em mim, começa em mim, começa em mim.
Saúdo a todos, os irmãos e irmãs presentes aqui, e a todos aqueles que estão nos assistindo nesse momento. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja convosco, que o amor de Deus, que a sua graça continue sendo derramada nos vossos corações. Convido-os a que estejam abrindo suas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, e nós estaremos lendo dos versos 12 ao verso 14. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, de 12 a 14. Leamos. Não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo o havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe e esteja aplicando esta palavra aos nossos corações. Nós estaremos falando nesta tarde sobre o prêmio da vida eterna como a principal meta do cristão. Quando Paulo escreveu esta carta aos Filipenses, ele estava preso. Ele a escreveu do cárcere. E preso a gente sabe que passa por privações, passa por maltratos, sofrimentos. E ainda, para o apóstolo Paulo, a incerteza do que aconteceria. Qual seria o seu destino? Qual seria o seu final em termos de homem, ser, material? Mas mesmo assim, nesta incerteza e preso, ele escreve esta carta com espírito de alegria, de contentamento, de alguém feliz. Pois no verso 4, no capítulo 4, e no verso 4, ele diz assim, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. Mesmo ele estando preso, ele demonstrava essa alegria e procurava compartilhar essa alegria com a igreja de Éfeso. E a gente pergunta, o que é que há com este servo? Mesmo em uma situação de prisão, sem liberdade e em sofrimento, ele expressa esta alegria. Em lugar dele se lamentar, ele de forma surpreendente, ele mostra alegria, ele mostra confiança, ele mostra esperança. Nós poderíamos ficar assim pensando, mas o que é? Qual é o segredo? Ou o que é que nós devemos fazer para ser como o apóstolo Paulo? Ter este ânimo, ter esta força, esta coragem diante das dificuldades. Isso porque hoje a gente vê que, meu Deus, tem tanta gente, né, de cabeça baixa, deprimido, sofrendo, né? E materialmente a gente pode pensar e dizer e concordar que com razão estamos vivendo os dias difíceis. Mas para o apóstolo Paulo, aquele tempo que ele está vivendo não era algo bom, né? Era difícil, era uma situação complicada, né? Ele tinha algumas coisas
ou alguns princípios, ou algumas maneiras, formas ou atitudes de se comportar dessa maneira. Ele tinha um reconhecimento da sua missão. Ele sabia do seu chamado. Então ele encarava tudo isso como meios, oportunidades para que ele pudesse anunciar a Cristo. Então, mesmo em prisão, ele cumpria a sua chamada. Ele seguia a sua vocação de apóstolo aos gentios. Mas eu gostaria de trazer especificamente uma coisa, de lembrar uma coisa. Sabe o que o apóstolo Paulo tinha em mente? Algo que foi fruto da ressurreição. A vida eterna. O prêmio, como ele diz, da soberana vocação. O prêmio do apóstolo Paulo, que ele olhava, era a coroa da glória. Era a ressurreição. Era a vida eterna. Era isso que ele esperava e o que ele almejava. Então ele vivia em função deste propósito, deste prêmio, desta consolação, desta realização. E no verso 12, gostaria de estar lendo este verso 12 agora, diz assim, repetindo o verso 12, diz assim: não que eu já tenha recebido ou tenha obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Jesus Cristo. Para o que eu também fui conquistado por Cristo. Ou seja, ele coloca aqui uma coisa bem interessante, é que ele diz que primeiro, ele foi conquistado por Cristo. Fui conquistado por Cristo. Prossigo para conquistar aquilo, para o que também fui conquistado por Cristo. Ou seja, ele entendia que Cristo o chamou para aquele prêmio. E ele estava correndo atrás desse prêmio. E ele estava vivendo em função dessa busca, a busca desta realização, a busca da conquista deste prêmio. Ele diz, não que eu já tenha alcançado ou que eu seja perfeito. Mas como é que a história é essa? Nós não já somos salvos? Pela fé no Senhor Jesus Cristo, nós não já temos garantia da nossa salvação? Sim, mas nós ainda estamos na carne. Nós ainda não estamos transformados totalmente. Nós passamos por uma primeira fase, a fase em que nós cremos em Jesus como nosso Salvador. Recebemos a adoção como filhos de Deus. Recebemos a nova vida em Cristo Jesus, porque nós já vivemos essa nova vida. Passamos do estado de morte para o estado de vida, porque estavam mortos nos nossos delitos e pecados. Mas ainda virá a segunda parte, e a melhor de todas elas, que é a glorificação, que é o momento em que nós iremos ressuscitar a semelhança de Cristo e teremos um novo corpo, um corpo espiritual, um corpo incorruptível e uma vida eterna com o nosso Rei, Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo, ele expressava humildade, porque ele diz assim, o que aconteceu? Olha, Paulo, a gente pode dizer assim, ele já tinha muitas conquistas, muitas igrejas, o seu trabalho, o seu ministério era muito grande. Há informações de que ele chegou até a Espanha, de tão longe que o apóstolo Paulo foi. Então ele poderia, digamos assim, se orgulhar. Eu agora já sou famoso. Eu trabalhei nessa terra conhecida quase toda, andei em quase todas as regiões. Fundei inúmeras igrejas, fui instrumentos ali, eu já sofri muitas coisas, já recebi muitas vitórias de Deus. Eu sou um vitorioso e eu já fiz muitas coisas
agora eu posso descansar. Eu posso ficar tranquilo na minha, porque eu já fiz a minha parte. Eu já fiz a minha parte. Então, mas ele não olhava dessa maneira. Ele poderia até, em outra situação, de outra pessoa, ele poderia até se orgulhar disso, né? Mas ele reconhecia as suas limitações. Por quê? Ele reconhecia que ele tinha suas limitações e que ele sabia que ele estava na completa dependência de Deus. Que tudo aquilo que ele fazia não era dele, mas ele era apenas um instrumento nas mãos de Deus. Ele estava na dependência de Deus, por isso ele não se orgulhava. Embora ele seja considerado como muitos pelo maior de todos os apóstolos, ele se considerava o menor, ele se considerava imperfeito, ele se considerava pequeno diante de Deus, né? Ele era humilde. E o que é humildade? Humildade é uma virtude de quem aprendeu a ter a visão, equilibrada de si mesmo. Ser humilde é ter a visão equilibrada de si mesmo. Há muitos que não têm essa visão. Há muitos que se acham o tal, o máximo, o rei, a rainha, o astro, a estrela da noite. E é aquele que está disposto a crescer, aquele que está disposto a reconhecer, a crescer e a aprender a cada dia. Aquele que atribui a Deus as suas conquistas, aquele que atribui a Deus as suas vitórias, não a minha vitória, mas a vitória que Deus o concedeu, que Deus o permitiu, o avanço que você teve, que Deus lhe permitiu. Então, as suas conquistas na vida não dependem exclusivamente de você. As suas conquistas dependem de Deus. Foi Deus quem lhe capacitou, foi Deus quem lhe deu, foi Deus quem lhe proporcionou, não é algo de você. Foi Deus que te concedeu isso, né? Então ele atribui o seu crescimento, as suas conquistas, o sucesso da sua vida a Deus. Aí é que Deus é glorificado, né? Toda glória, toda honra é dado a Deus. Aquele que não se julga superior aos outros e está sempre vigilante, está sempre cuidando para não cair, é aquele que experimenta a graça de Deus, que convive ou vive com o Senhor da graça, porque a palavra de Deus diz que o Senhor dá graça aos humildes e reprova ou abate os soberbos. Então esta era uma das qualidades de Paulo. Paulo, ele era uma pessoa humilde. Apesar, digamos assim, de todo o seu sucesso no reino, ele se considerava o menor dentre todos. A humildade, meus amados, é a marca das pessoas de Deus. Humildade, eu repito, é a marca das pessoas de Deus. Lembram João Batista? João Batista estava no maior sucesso, batizando, cheio de discípulos, apareceu Jesus. Ele não teve ciúme de Jesus. Ele disse, foi o seguinte: aquele, é muito mais poderoso. Ele é tão grande, é tão poderoso, que eu não sou digno nem de carregar a sandália dele, de conduzir a sandália dele, né? Ele seu batizo com água para arrependimento, mas aquele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Vejam o espírito de João Batista. E depois Jesus lá na frente diz que dos nascidos de mulher, dos profetas nascidos de mulher, nenhum, até ali tinha sido maior do que João Batista. Imagine,
né? Quer dizer, enquanto nós não aprendermos, enquanto nós não conhecermos, não soubermos praticar a lição da humildade, jamais nós seremos felizes e vitoriosos. Porque nós vamos sempre querer, né, mais e mais e mais. Mas o mais para alcançar aquilo que os outros são. Não ser aquilo que é o que Deus quer que eu seja dentro do seu projeto, dentro da sua visão, né? A experiência de Moisés, por exemplo. Moisés foi criado no palácio de Faraó. Até os 40 anos a gente pode dizer, olha, Moisés aprendeu toda a ciência do Egito. Ele foi educado como filho da filha de Faraó, o neto de Faraó, digamos assim. Recebeu toda a educação egípcia, era um cara, né? Ele é o cara. Mas ele se considerava como tudo, como tal, né? Era o cara que tinha tudo, ele sabia tudo, né? Ele havia experimentado toda a sabedoria, ele estava se achando que era tudo. Mas ele, nos anos seguintes da sua vida, ele descobriu que ele não era nada. Os últimos anos da vida de Moisés, ele descobriu que Deus, esse sim, era tudo, e não ele. Esta é uma atitude que é necessária em cada um de nós cristãos que estamos prosseguindo para o alvo, em busca do prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, a ressurreição. Reconhecer que eu não sou nada, Deus é tudo. Muitas vezes nós repetimos, né? Cantamos aqui, né? Que sem Deus, né? Que não dá para viver sem Deus. Sabe por que não dá para viver? Porque Deus é tudo para nós. Deus é tudo para a nossa vida. Moisés descobriu isso, descobriu que Deus era tudo. E outra coisa, meus irmãos, às vezes, para servirmos a Deus ou fazermos aquilo que é o nosso papel como cristãos, que é o serviço ao Senhor, independente de você ser pastor, diácono, missionário, professor, seja lá o que for, cada um de nós temos uma missão. Todos nós fomos chamados para sermos discípulos de Jesus. E temos a missão de anunciar o Evangelho. E de fazer discípulos de todo mundo. Né? Pregai a toda criatura. Batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-os a guardar todas as coisas que Deus nos mandou, que Jesus nos mandou fazer. Temos esta missão que não é dada só para os líderes, mas é dada a cada um discípulo de Jesus. Nós temos essa missão. E muitas vezes há pessoas que fazem isso como se estivesse assim fazendo grande coisa para Deus. Ah, eu faço assim. Eu olho lá para cima, está vendo, Senhor, o que é que eu estou fazendo? Até parecido com o danado do fariseu, no templo, não é? Se ninguém tiver ali para tirar a foto, então não serve. Não tiver alguém para filmar, não serve. Não tiver alguém para colocar na rede social, não serve. É bom que eu faça, que todo mundo veja o que eu estou fazendo. Meus irmãos, vocês já ouviram num cântico aí, alguma coisa parecida com isso? Que Deus é Deus independente do que eu sou. Ele continua sendo Deus. Mas eu quero dizer o seguinte: Deus não precisa de mim. Deus não precisa de mim para nada. Para nada. Deus não precisa de mim. Por quê? Se eu deixar de fazer, se eu deixar de existir, agora eu entro na música, Ele continua sendo Deus. Mas eu
se eu deixar de seguir a Jesus, se eu deixar de buscar fazer a sua vontade, se eu deixar de buscar cumprir a missão que Ele me deu, aí eu não sou nada. Eu não sou nada. E digo a vocês, a minha missão não é fácil. A minha missão não é para ser pastor de megas igrejas. A minha missão é de ser pastor de igrejas em crises, em dificuldades. Isso não é de hoje, não. Eu observei isso de muito tempo. E ninguém quer ser pastor assim. Ninguém, eu coloco entre aspas, é possível que exista alguém que goste disso, que aceite esses desafios. E aí, eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Apesar de muitas tristezas que eu tenho tido, eu sei que ainda a igreja não está no momento de eu deixá-la, de eu ir para outra igreja. Não está. Há muito a ser feito. Há muito a ser feito. Por isso que ontem à noite, quando citaram aquele exemplo, às vezes se encontra pessoas que querem até passar a perna no pastor. Eu disse, na minha igreja não tem gente desse jeito não. Não tem. Porque se tem, não sabe o que é que está fazendo. Não sabe o que está fazendo. Então, você precisa saber que, sem Deus, nós nada somos. Que Deus não precisa de nós, mas sem Ele, nada nós somos, né? E qual é o segredo da humildade? O segredo da humildade é simples, é uma coisa muito simples. O segredo da humildade é a intimidade com Deus. Quanto mais próximo de Deus, muito mais você percebe as suas fraquezas. Quanto mais perto de Deus, nós percebemos as nossas fragilidades, as nossas debilidades, e nós percebemos a grandeza de Deus. É intimidade com Deus. Percebemos a grandeza de Deus. Não é? Em Efésios 3:20 diz assim, ora, Deus é poderoso para fazer muito mais. Muito mais. No verso 21 diz, a Ele seja a glória na igreja por Cristo de geração em geração. Então toda glória deve ser dada a Deus. O verso 13 diz assim, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim. Para as diante de mim estão. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação. Uma coisa eu faço, né? Deixo as coisas que estão para trás e eu prossigo para as que estão na frente. Essa aqui é uma lição difícil da gente aprender. Difícil de aprender. É aprender que nós não podemos viver o passado. O passado já passou, não podemos viver o passado. Nem podemos viver das glórias, né? E muito menos permitir que os fracassos nos derrotem, que nos deixem cheios de mágoas, que as mágoas, que os sofrimentos do passado possam atrapalhar a nossa vida, né? Nos impeçam de experimentar o presente, o agora, experimentar o que Deus tem de melhor para hoje. Tem muita gente agarrada e presa ao passado, né? Sem permitir isso, né? Há muita gente que não usufrui da vida porque vive do passado. Depressões, preocupações. Vive ainda com as preocupações do futuro, né? Sofre com o passado e
coloca barreira com a preocupação com o futuro, a ansiedade. E com isso aí, sabe o que acontece? Perdem o presente. Sofrem pelo passado, sofrem ansiedade com o futuro e perdem de viver o momento presente. Então, para avançarmos, nós precisamos nos livrar do passado, das bagagens pesadas do passado, porque essas bagagens pesadas do passado, elas nos dificultam a caminhada, nós ficamos presos a ela. Quero lembrar uma ilustração do elefante. Vocês já viram, já foram no circo que tem elefante? Que o elefante obedece e faz tudo aquilo que o seu domador manda, não é? Aponta e ele faz. Apruma uma bola aqui na tromba, faz não sei o que, se ajoelha, ele faz aquele negócio todinho, né? Por que ele faz aquela coisa daquele jeito? Ele, desde pequenininho, ele foi treinado. Então, quando pequeno, novinho, elefantinho, bebê, ele já é amarrado a um toco, num local com uma corda. E ali, quando pequeno, toda vez que ele vai fazer força para sair, ele não tem força, ele está preso. Então ele cresce acostumado com aquilo ali. E ele, com toda aquela força, ele não reage. Ele submete a tudo que é mandado ele fazer, ou que ele é treinado para fazer, porque ele se acostumou a entender, ou criou o hábito de não ter força, de ser fraco, não poder fazer nada, né? Há pessoas também que são assim, há pessoas que são assim, são difíceis de aprender, difíceis. Portanto, não podem viver do passado, né? O passado, ele existe para uma coisa. O passado existe para que a gente possa tirar lições, boas lições, e não cometer os erros que cometemos anteriormente. Mas se vivermos debaixo da carga do passado, ele prejudica a nossa caminhada. Então é não permitir que o passado prejudique o nosso futuro, né? Que determine o nosso futuro. Ou que o diabo use o nosso passado para destruir o nosso presente, né? Destruir o nosso presente. Coloco isso porque há muitas pessoas que vivem do passado. Por que o passado? No passado, passado é passado. Repito, nós vivemos um novo momento. O nosso hoje não é o passado. Deus se encontrou com Jacó ali no vale de Jaboque. E ele mudou o nome dele, para que ele pudesse romper com o seu passado, romper com os rótulos do seu passado, e que ele pudesse viver as promessas do chamado do Senhor, daquilo que o Senhor tinha para ele, né? E aí eu vejo com muita tristeza mesmo, o que muitos são hoje, pessoas que estiveram junto conosco, que viveram momentos maravilhosos conosco, e que hoje vivem talvez das recordações, ou mesmo ao contrário, nem recordações têm como coisas boas. E, muito pior do que isso, não tem coragem de abandonar o passado e romper com o passado e construir uma nova história da sua vida. Há muitos crentes que vivem da sua experiência do passado, do seu pouco conhecimento, do pouco que sabiam de Deus e que sabem, né? Tem muito vivendo dessa maneira. Lembre que Deus tem muito mais para nós, muito mais para nós. O verso 14
diz assim: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Outro aspecto aqui colocado por Paulo é a perseverança. É a busca de um alvo fixado por Deus. O que é que move as pessoas? O que move as pessoas são os seus sonhos. O que move as suas pessoas são as metas que eles querem alcançar, são os seus ideais. Sem alvos, sem objetivos, sem metas, nós não saímos do lugar. Nós não aproveitamos nada, não aproveitamos os recursos, né? Nós não selecionamos as amizades, etc. e tal, porque não tem objetivo, não tem alvo. Eu pergunto, qual é o teu objetivo hoje, meu irmão? Qual é o teu alvo hoje em relação ao reino de Deus? O que é que você quer alcançar? Costumo dizer que cristão não se aposenta, não tem aposentadoria por tempo de serviço. O apóstolo Paulo já estava velhinho, e ele continua, fez tudo o que fez, mas disse: eu prossigo pelo alvo, porque eu já alcancei muita coisa, mas falta eu alcançar. O que é que a gente falta alcançar quando a gente está velhinho? A gente falta alcançar a glória de Deus. Por isso, devemos permanecer firmes, sempre em busca de realização do novo na nossa vida, né? Essa perseverança também é uma virtude. Há uma frase que diz o seguinte: os fracos olham para o futuro como algo inatingível. Os fracos olham para o futuro como algo inatingível. Os temerosos com medo, aterrorizados. Os perseverantes olham para o futuro como uma oportunidade a ser aproveitada. Era assim que o apóstolo Paulo olhava. Olhava como uma oportunidade a ser aproveitada, como ele olhou ali no cárcere, a oportunidade dele de compartilhar a vida de Jesus Cristo com as pessoas que entravam em contato com ele. A vida cristã, a Bíblia, ela está repleta de exemplos de homens, de pessoas que começaram e falharam porque não perseveravam. Muitos não perseveraram, se entregaram diante da menor crise, do menor problema que tiveram, não tiveram a perseverança de olhar que a nossa missão aqui é muito maior do que aquilo que nós fazemos no dia a dia. O maior alvo que temos na nossa vida é ser perseverantes. O maior alvo é cumprir a nossa vocação de cristãos. Esse é o nosso maior alvo. Todas as outras coisas são acessórios. Mas o nosso maior alvo é cumprir a nossa missão de discípulo, né? Seja na frente do ministério, né? Seja sem cargo nenhum, como cristão, nós temos e devemos ter um alvo. Devemos ter um alvo. Um alvo dentro da nossa missão, daquilo que o Senhor nos confiou. E qual é o alvo nosso? Qual é o nosso objetivo como cristão? Eu repito, fazer discípulos. Fazer discípulos. Não é terceirizar o fazer discípulos. Porque quando nós, digamos, não faço, mas eu contribuo para missões, não sei o quê. Você está terceirizando. Eu tenho que contribuir com missão, mas eu tenho que testemunhar, eu tenho que compartilhar, né? Eu tenho que exercer a minha vocação, não para a minha glória, mas para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Então sejamos perseverantes ao chamado que Deus nos fez, ao chamado que Deus tem na tua vida, né? O missionário americano Adoniram Judson, ele teve muita dificuldade para aprender a língua da nação onde ele foi missionário. E não tinha sucesso, pregava, não conseguia, tinha muita dificuldade de aprender a língua, já era, digamos assim, desacreditado por muitas pessoas, até que, enfim, depois de muitos anos, ele concluiu a tradução
da Bíblia para o birmanês. E o que aconteceu? E aí, conquistou milhares de vidas para o Senhor. E isso ele já, no final da sua vida, ele disse o seguinte: eu sou imortal, até que cumpra a missão que Deus tem dado para a minha vida. Ou seja, enquanto eu cumpro a missão de Deus, eu não morro. Gente, desculpem eu dizer, isso não é o caso daqui, mas eu tenho visto em muitos lugares. Tem crentes que já morreram. São mortos-vivos, porque acham que já cumpriram a sua missão. A missão do cristão, aqui, só se cumpre quando ele morre. Não tem aposentadoria. E o apóstolo Paulo, ele cumpriu isso muito bem. 2 Timóteo 4, 7, 8, ele diz assim, 2 Timóteo 4, 7, 8, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da vida, o prêmio que ele estava querendo alcançar, a coroa da vida me está preparada, a qual, naquele dia o Senhor, o reto juiz, me dará, não apenas a mim, mas a todos que amam a sua vinda. Então, a meta do cristão, ela tem como marcas a humildade. Uma vida enraizada no presente, vivendo o presente, uma vida enraizada no presente, com um alvo bem definido e perseverante. Cumprir o nosso chamado, cumprir a nossa vocação, aquilo que Deus nos pede a fazermos, é receber o prêmio preparado pelo Senhor na glória. Que Deus nos ajude a prosseguirmos, vivendo o presente, cumprindo a nossa missão como discípulos de Jesus. Som. Ruge forte contra um dente a terra do pecado, mas os meus rancores vistem pode me afligir. Sei em quem confio, pois na rocha estou firmado, e celestes bênçãos irei fluir, olhando Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, pois avisto no verdadeiro do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Vejo ao longe campos vastos prontos pra colheita, multidão sem paz, sem Deus aguardam salvação. Vem, ó Deus, desperta o amor da geração eleita, para os teus obreiros concede unção, olhando para Cristo, grande autor
cinzas argilosas. Volto a olhar pra cruz de quem me resgatou. Ele tenho na alma então as bênçãos muito gloriosas. E feliz com Cristo cantando vou, olhando para Cristo, esperando salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, e revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Momento maravilhoso, né? Chuva aí à vontade, né? Estamos felizes por isso. Obrigado, Senhor, por essa chuva que está caindo agora. E que nós continuemos tendo em nossa vida realmente chuvas de bênção do Senhor Jesus, da graça de Deus na vida de cada um de nós. Que Ele nos abençoe para que possamos cumprir a cada dia a nossa missão. E que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, com esta igreja e com todo o povo de Deus espalhado na superfície da terra, hoje e por toda a eternidade, no nome de Jesus. Amém.